Ok. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a todos para a nossa atividade do período da tarde dessa quarta-feira da Semana Pedagógica e Administrativa do Campus Itajaí. Estamos, então, abrindo essa atividade com a presença aqui do professor Rogério Machado Rosa, que vai estar conosco, né, até às 3h30, falando a respeito do trabalho de acolhimento de estudantes durante a pandemia. Então, eu chamo a querida Andréia para fazer aí a apresentação do professor e uma boa conversa aí para nós. Obrigada, Anelise. Boa tarde a todos, a todas. Sejam todos bem-vindos, né? Então, obrigada ao professor Rogério por ter aceito esse convite. A gente pensou em convidá-lo a partir do trabalho que vocês têm feito no SED, né? Então, o professor Rogério é professor do Departamento de Metodologia de Ensino do SED, da Universidade Federal de Santa Catarina, é graduado em Psicologia pela Unisul, é mestre e doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da UFSC, é integrante do Núcleo Vida e Cuidado, Estudos e Pesquisas sobre Violências, o NUVIC, que é vinculado ao SED UFSC, e também faz parte do Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional, o LAPE, que é do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Então, Rogério, seja muito bem-vindo. Muito obrigada mesmo por vir compartilhar sua experiência e trocar com a gente sobre esse tema, que eu acho que é um tema muito importante, né, nesse momento, assim, um momento difícil e que a gente, enquanto servidores, enquanto campus, a gente vai ter que pensar como é que se dá esse acolhimento, então, nesse contexto, né? Então, eu abro para ti. Ok. Fica à vontade. Muito obrigado, Andréia. Também quero agradecer a você, a Ana Elisa, enfim, a confiança, né? Sempre que a gente convida alguém para conversar, para olhar ou ajudar a olhar uma questão, né? Uma realidade, a gente aposta também nesse convite. Então, agradeço pela confiança, pela aposta e espero aqui com vocês, não sozinho, né, mas com vocês, nessa modalidade de conversação, de encontro, né, também não tão familiar para o nosso dia a dia de trabalho, né, que a gente possa aqui produzir aí interlocuções potentes, que a gente possa trocar ideias, tirar dúvidas, fazer boas perguntas, né, quiçá também ensaiar respostas interessantes e propositivas. Então, fica o convite para que a gente possa se sentir à vontade, né? Enfim, num clima amistoso. Eu gosto dessa ideia, né? Da amizade intelectual, desse afeto que nos une, né? A gente se voltando aí em torno das demandas, se inclinando, fazendo uma clínica, né? Ou seja, se inclinando sobre uma temática tão cara para nós, num tempo tão caro para a história da humanidade, né? Que é pensar as práticas de cuidado em tempo de profundas, enormes ameaça ao que a gente tem de mais valoroso, que é a nossa própria vida, né? E daí pensar as práticas de cuidado, de acolhimento, de proteção e também de amparo, né, via instituição, né, via instituições, no nosso caso, instituição educacional, né, já entendendo as instituições, né, e a educacional aqui, que é um pouco o lugar que nós habitamos, né, não apenas como prédio, né, como esse lugar apenas físico, mas pensando as instituições como instituições humanas, né, marcadas, que só fazem sentido e só ganham sentido, né, em razão da presença humana, do modo como a gente gesta, do modo como a gente se encontra, do modo como a gente toma as decisões, do modo como a gente, né, planeja o viver, planeja as práticas de ensino, de aprendizagem, no caso nosso. Então, é um pouco por aí que vai a minha fala, né?
Para quem não sabe, eu fui psicólogo do IFSC também, assim como André Titon, 1900 não, 2008, 2009, 2010. Eu fui psicólogo lá no campus Araranguá. E depois entrei para o doutorado, daí estava um pouco difícil esse trânsito, né? Florianópolis, Araranguá, e mais doutorado. Daí surgiu um concurso para a UDESC, bastante semelhante, carreira semelhante também. Acabei prestando e passei para a UDESC. E daí fui ser psicólogo, abandonei o IFSC e fui ser psicólogo educacional na UDESC. Aí trabalhei mais um bom tempo ali, acabei o doutorado, enfim. 2 anos depois do final do doutorado, veio a oportunidade de fazer concurso para professor da UFSC, né? E acabei prestando, e então hoje abandonei o UDESC e estou me dedicando apenas aí à atividade docente lá no CED, no Centro de Ciências da Educação, onde eu fiz mestrado e doutorado. Bom, esse é um pouco brevemente, né? André já trouxe alguns elementos, mas assim, só para dizer que eu falo também desse lugar, e esse projeto, né, que é o Acolhe Sede, depois eu vou falar um pouquinho mais dele para vocês, que nós estamos desenvolvendo lá no SED, ele tem muita relação também com trabalhos que eu já desenvolvia no IFSC, tanto em Araranguá, né, no IFSC e na UDESC. E depois eu migrei um pouco desse trabalho, trouxe, né, essa experiência para a UDESC, essas rodas de conversas nos centros, no caso da UDESC, e nos campus, no caso do IFSC. Então, aqui hoje, é claro, o desafio é outro, né? Trabalhar os encontros coletivos com temáticas a partir desse dispositivo, na relação com esse dispositivo remoto, né? Ou seja, essa modalidade à distância ou virtual, como queira. Que se impõe também um desafio bastante grande, mas isso não tem, adianto já para vocês, não tem impedido e nem viabilizado, e nem tirado a potência do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Uma das frentes é essa, o trabalho de grupo, né? Então, apesar dos desafios, tem sido muito potente. Bom, antes de entrar nesses exemplos mais específicos, acho que eu queria propor, né, uma breve reflexão que gira em torno da questão do cuidado, né? Bom, se a gente está pensando o cuidado em tempos de pandemia, o cuidado, o acolhimento dos nossos estudantes, e quem sabe também o nosso autocuidado, né, o cuidado de nós mesmos, acho que é importante pensar, refletir de onde é que eu estou pensando o cuidado, por que esse cuidado, essa ideia, essa compreensão, esse conceito de cuidado que eu quero aqui apresentar, por que ele pode ser potente para fundamentar, embasar ou inspirar práticas, né, como essas que a gente vem desenvolvendo. Mas eu acho que antes de entrar no conceito de cuidado propriamente, acho que preciso pensar, bom, de que lugar nós estamos falando? Nós estamos falando de uma instituição que é educacional. IFSC, UFSC, né? São instituições que trabalham com ensino, trabalham com a formação. Que tipo de formação? São instituições científicas que trabalham com ciência, né? E a formação técnica, a formação humana, né? A formação de sujeitos, de profissionais e de pessoas para o mundo, para a vida do trabalho, para a sociedade, né? Enfim. Então, acho que esse é o primeiro ponto a pensar, né? Como é que a gente tem pensado a ciência? O que significa formar sujeitos em instituições científicas? Quando nós estamos falando de ciência, a gente está falando de que ciência? Ciência para quê? Ciência para quem? Por que é o UDESC? Por que é o UFSC? Por que é o IFSC? São instituições educacionais, formativas, mas que são instituições que formam pela via do cientificismo, da ciência, vamos assim dizer, né? O que significa formar a partir de bases e parâmetros científicos? Significa formar apenas um outro e se autoformar apenas uma cognição, um sujeito mental, um sujeito para um raciocínio lógico, né? Para uma racionalidade instrumental, para que ele vá funcionar instrumentalmente
para uma sociedade que tem todo um aparato, né, e de via de regra uma sociedade que espera que nós formemos para uma força de trabalho, né, instrumental que vá servir a um determinado mundo neoliberal, por exemplo, né, sem que aspectos que estejam para além dessa racionalidade, dessa cognição, né, dessa lógica, dessa compreensão de um sujeito, de um conhecimento muito focado nas habilidades mentais, cognitivas. Será que cabe nesse projeto formativo, né, dimensões afetivas, pensar a ciência como sensível também, não só como cognitiva e racional? Será que cabe pensar essa ciência também como uma ciência que comporta a história dos sujeitos, as biografias? Uma ciência, né, uma instituição educacional que forma para a ciência, né, mas que entende que essa ciência é feita para humanos, ela deve estar a serviço da vida, deve acolher diferentes sujeitos, porque vivemos numa sociedade marcada por diferentes, né, marcadores identitários, marcadores de diferença, como gênero, raça, classe, numa sociedade desigual, por exemplo, numa sociedade que produz injustiça, que reproduz, por exemplo, né, preconceitos, estigmas, violências, exclusões, em razão do marcador de diferença que os corpos apresentam, né, os corpos chamados corpos dissidentes, os corpos que não obedecem à suposta lógica da normalidade, vamos assim dizer. Né? Será que estamos pensando numa instituição que forma cientificamente e que forma humanamente também, que forma eticamente também, que forma afetivamente também, que forma numa perspectiva da afirmação da diferença, da inclusão e da afirmação, né, das humanidades? Ou estamos pensando numa instituição que forma para um tipo específico de sujeito, e aquele sujeito racional, aquele sujeito que não corresponde a esse ideal, né, moderno de ciência, de subjetividade, de inteligência, esse talvez, né, não. Ou a gente vai readaptar, ou a gente vai repedagogizar, ou a gente vai deixar pelo caminho? Bom, acho que essa é uma primeira provocação, né? O que é ciência? Está a serviço do quê? Né? E mais, em tempos de desqualificação da ciência, de desqualificação, né, de satanização da ciência, né, e de desautorização também por parte, né, de determinados discursos governamentais, por exemplo, que desautorizam, que desqualificam a ciência, né, que respostas nós, como, né, formadores no campo da ciência, podemos dar, né, que se contrapunham a esse discurso de negação, esse discurso de desqualificação. Né? E como a gente pode pensar respostas que não sejam respostas também violentas, né, como essas que vêm como acusação para nós, mas que sejam respostas éticas, respostas comprometidas, respostas que, de fato, falem, né, do que a gente acredita como sendo ciência, ou uma ética científica e acadêmica, por assim dizer. Né? Bom, a gente sabe que o progresso, né, em nome do progresso e da capitalização, né, do mundo, a gente produz, inclusive, o trabalho alienado, né, e produz divisões. A gente também corre o risco de, em razão, em nome de uma inclusão, em nome de produzir aí, de garantia de direito, se a gente não repensa, né, com frequência, se a gente não põe no processo de estranhamento os nossos parâmetros e nossos paradigmas, a gente corre o risco, né, de reproduzir aquilo que a gente deveria estar combatendo. No caso aqui, a exclusão social, por exemplo. A gente
como instituição educacional, somos instituições que estamos aí para servir, para garantir o direito básico, o direito fundamental, que é o direito à educação, por exemplo. Mas como no meio do caminho a gente pode também se atrapalhar nesse processo, se a gente não revisa criticamente, constantemente, os nossos paradigmas, inclusive, né? Perguntando-se o que é ciência, para quem ciência, né? Sob pena de não reproduzirmos. E num tempo em que a própria ciência, a própria educação vem sendo alvo de ataques virulentos, violentos, cotidianamente, talvez é mais urgente ainda que a gente, né, crie inteligibilidades, compreensões para se fortalecer e dar respostas a esses ataques, mas também dar respostas práticas, porque junto com esses ataques, nós vivemos um período de pandemia, nós vivemos um período atípico, que precisamos dar respostas internas também, que estamos num regime de exceção, por assim dizer, que estamos trabalhando, né, numa modalidade que não estava no nosso horizonte, e que ela chega e cai no nosso colo assim, né, como imponderável. Né? Não deu tempo de a gente se preparar, e a gente está tendo que se haver, né, com isso em tempo real. Enquanto o furacão está acontecendo, a gente está tendo que dar respostas, né, para se equilibrar, né, minimamente dentro dessa tempestade. Né? Então, como isso é vivido no mundo acadêmico? Né? Como é que a gente tem vivido essas violências, vamos assim dizer? Porque esse tempo também é um tempo muito violento. A pandemia é uma grande violência, né? Que é agravada por uma série de outras violências, inclusive institucionais, governamentais. Né? Como a gente tem vivido, né? Esse tempo de desumanização também, né? Esse tempo de adoecimento, esse tempo de grande medo. Né? Medo e ansiedade são, acho que, duas sensações, dois sentimentos, né? Dois sintomas bastante comuns e que parece que representam bastante aí, um pouco a cara, né, da pandemia, e no caso nosso do Brasil, né, a gente tem que localizar também, da pandemia no Brasil, é uma coisa que é bem importante. Né? Então, bom, um pouco nessa direção, a gente poderia perguntar, então, qual é a ética da ciência, né, que nós queremos fazer? Qual é a ética da ciência educacional, né, que somos cientistas da educação, se trabalhamos com formação, né, para o trabalho, formação humana, se somos uma instituição educacional, então somos aí, né, tributários vinculados a uma ciência educacional. Nesse tempo de pandemia e de ataque à ciência, de ataque à educação, como pensarmos, né, em uma ética para as nossas práticas? Que tipo de respostas éticas poderíamos dar, inclusive no nosso cotidiano, né, respostas às demandas que chegam, às demandas dos estudantes, às demandas dos nossos colegas. Né? Daí a pergunta é, será que aquela racionalidade, será que todo aquele instrumental, todo aquele arcabouço, essas experiências, as práticas, tudo que a gente acumulou até então, não nos serve mais? Às vezes dá essa sensação, né? Tudo que a gente sabia não serve mais. Não me parece que é o caso de que não serve, mas talvez a gente tenha que, né, rever, remesclar, também fazer esse movimento de olhar pelo retrovisor e ver que algumas coisas talvez para esse momento não vão servir, só vão atrapalhar. Não dá para querer insistir numa normalidade, fingir que dá para ensinar, que dá para trabalhar do mesmo jeito que anteriormente, que dá para se encontrar, que os problemas continuam os mesmos, sejam os nossos ou dos estudantes, porque não são mais os mesmos, talvez estejam ainda mais agravados, né? Ou sejam outros, né? E que a gente precisa encarar essas novas realidades e essas novas demandas e esses novos dilemas e dores, essas novas necessidades que surgem dos nossos estudantes, dos nossos professores, dos nossos técnicos, enfim, da comunidade institucional, por assim dizer. Acho que esse é um primeiro ponto. E, é claro, olhar para o que a gente já tinha até então e fazer também esse filtro, né? Essa coletagem, esse levantamento aí. O que nos serve? O que talvez precisa ficar entre parênteses, que só dá para pensar
para um tempo de uma suposta normalidade. E o que adaptações criativas e inventivas podem ser feitas com aquilo que a gente já tem. E que inaugurações também precisam ser feitas. Porque em alguns casos, a gente precisa criar, literalmente criar, né, alguns procedimentos, algumas práticas, para que a gente possa dar uma resposta minimamente possível. Né? Para que a gente possa dar, daí agora eu vou dizer de uma ideia, que a gente possa, respostas que estejam na direção da criação de um paradigma humanitário, ético humanitário em educação. Você vai dizer, bom, Rogério, então, será que a gente nunca viveu esse paradigma? Será que a gente não se amparou? Ora, a ideia é que a gente sempre busque, né, esse paradigma, em qualquer tempo. Mas o que é fato é que, nesse momento, mais do que nunca, esse paradigma ético-humanitário em educação, ele se faz radicalmente urgente. Não tem negociação. Não podemos negociar. Não podemos titubear. Pestanejar pode significar, né, um pacto com a violência. Esse movimento de adesão àquilo que a gente deveria estar combatendo. O que, por exemplo? A barbárie. Né? Então, todos os dias a gente precisa acreditar, né? A gente precisa acordar, se empoderando, né? Se apropriando cada vez mais dessa ideia de afirmação de um paradigma humanitário. Né? Porque vivemos um mundo que, de certa forma, vive o paradigma imunitário. O que é o paradigma imunitário? É a lógica da separação, a lógica da segregação, a lógica do cada um por si, Deus por todos, a lógica da competição. E quantas vezes nós também, dentro das instituições, vivemos essa mesma lógica? Competimos, nossos currículos, a aprovação, reprovação, melhor aluno, medalha de melhor aluno, de aluno mediano, e por aí vai, a lógica das notas. A gente também acaba se perdendo e reproduzindo essa lógica que é também segregacionista, né? Essa lógica que produz as hierarquias, os bons sujeitos, os sujeitos medianos e os sujeitos, né, deteriorados. Então, essa que é a lógica imunitária. O outro é a minha ameaça, o outro é quem eu devo, né, combater para ser melhor que ele, para eu ter um destaque nesse mundo, para eu ter lugar ao sol. O importante é que eu tenha um lugar ao sol. Não é com isso, não estou querendo nos acusar, né, que ninguém fique aqui se chocoteando por conta disso. Mas só para chamar atenção, como também essa lógica imunitária, por vezes, ela é reproduzida nas nossas instituições, nas nossas relações, nas nossas práticas cotidianas, familiares, nas nossas amizades, né? No nosso trabalho também. Então, esse tempo, mais do que nunca, requer uma atenção muito dioturna ao enfrentamento também dessa lógica imunitária, né? Para a afirmação de uma lógica, de um paradigma humanitário. Talvez a lógica imunitária aqui só sirva para enfrentar a pandemia, o coronavírus. A gente precisa de humanidade, de imunidade. Imunidade, né, do ponto de vista físico, né, do ponto de vista orgânico, e também do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista humano. Essa imunidade sim nos serve. Agora, essa imunidade, né, que é a imunidade que visa você estar imune ao outro, né, no sentido de não de tê-lo como inimigo, de combatê-lo para poder ascender, né, essa sim precisa ser combatida. Então, é muito fácil a gente confundir essas duas coisas. Né? Bom, e a produção desse paradigma
humanitário tão necessário, né, ele culminaria aí com a afirmação das diferenças, ele culminaria aí com uma escuta qualificada desse outro, com um convite, com a construção de dispositivos, né, que viabilizem a participação dos sujeitos nesse tempo, né, participação para ajudar a construir respostas às demandas reais dos sujeitos, porque também, às vezes, a gente fica muito, que eu vejo aqui na UFSC, que a gente, às vezes, fica fazendo reuniões e hipotetizando, e imaginando o que pode estar acontecendo com os nossos estudantes, por exemplo. Enquanto isso, a gente não conversou com eles ainda. E a gente criou 1000 hipóteses, 1000 possibilidades, cogitou, mas a gente esqueceu que a gente está falando do nosso lugar, que na maior parte dos casos ainda é um lugar de acessos. Nossa empregabilidade está garantida, aspas, garantida, não sei quanto, mas assim, a gente está tendo o que comer, a gente não está desempregado, nós não estamos, né, vivendo numa situação que a grande maioria dos nossos estudantes está vivendo. O Acolhe 7 tem servido como um catalisador assim, de escuta das demandas mais íntimas, da intimidade dessa pandemia. Questão de violência sexual, de violência doméstica, questão de empregabilidade, né? Tem surgido. Arrumei um emprego no horário da aula, ou era isso, ou então ia ficar sem pagar o aluguel, sem comer. E aí? Mas as aulas estão voltando, e o emprego é no horário da aula. E como é que eu vou fazer? Fico com o emprego e tenho comida na geladeira, pago o aluguel, ou tranco a faculdade? E tantas outras questões, né, que estão surgindo. E a gente tem se dado conta, né, de que muitas das nossas hipóteses, como professores, né, estão se corroborando, mas a grande maioria delas estão caindo por terra. As demandas dos estudantes não são exatamente essas demandas que nós estávamos inicialmente nos preocupando, tentando já antecipar alguma coisa. E isso tem nos revelado o seguinte: a gente precisa trazer os estudantes para perto de nós, né? Criar dispositivos que fomentem essa conversa, que fomentem essa escuta, que fomentem essa participação, para que juntos, né, a gente possa criar saídas, né, que de fato sejam saídas que digam das necessidades de todos e de cada um, inclusive as nossas, né, mas que tenha relação. Não é fácil fazer isso? Não é fácil. É muito difícil, né? Mas quando a gente começa a se movimentar na direção dessa escuta coletiva, desse diálogo recíproco, né? Desse interesse em ouvir esse outro, em abrir esse espaço que lhe é de direito, não é dar a ele espaço, né? É de viabilizar um espaço que lhe é de direito, para que a gente juntos possa compor possibilidades, né? Isso começa a fazer muita diferença. As falas dos estudantes, né, que participam do Acolhe Sede ou de outras iniciativas nossas, as primeiras falas geralmente vêm muito nessa direção. É muito interessante de pensar isso. Nossa, que bom que vocês estão fazendo isso. Nossa, que legal que vocês estão dando importância às nossas vidas. Quanto é curativo essa sensação de que não estão desamparados. Quanto é curativo essa sensação, né, de que a instituição se preocupa com eles. Alguns estudantes se comovem, né, porque isso, de certa forma, em alguns casos, os tira, né, de uma condição de solidão, de um mais completo abandono. Eu não estou generalizando, não quero dizer que todos os estudantes estão vivendo essa condição, mas muito deles sim, uma grande maioria. E a gente tem, né, escutado um pouco esse retorno. Bom, então isso
nos faz, né, se ater para essa questão. Ora, a educação superior, a educação técnica de nível médio, não é só um lugar de ensino científico, cognitivo, racional. É um lugar de produção de vida, um lugar de formação para a vida, para a subjetividade, para a relação com a estética, para a relação ética, para a relação, né, a vida social. E esses sujeitos que estão ali e que se ali se encontram, eles trazem toda a vida, assim como nós não deixamos a nossa vida fora dos portões da universidade e da instituição, né? E vem a vida e suas demandas. E, então, nesse momento, mais do que nunca, essa compreensão de educação, essa compreensão de ciência humana, humanitária, né, ético-humanitária, pressupõe que a gente se abra para escutar, para acolher e para pensar possibilidades, aquelas que estejam ao nosso alcance. E também pensar possibilidades integradas, porque eu não quero aqui também chamar para uma hiperresponsabilização da instituição educacional. Nós não podemos e não devemos assumir todas as responsabilidades. Nós não podemos, não sabemos e nem devemos dar todas as respostas. Seria uma catástrofe achar que, né, ou seria demasiado arrogante achar que a gente daria todas as respostas. Não, não somos salvadores do mundo, não somos os melhoradores do mundo, mas temos sim responsabilidades. Algumas coisas sim estão ao nosso alcance. E esse paradigma ético-humanitário da ciência educacional pressupõe que a gente, de forma integrada com outras políticas, saúde, assistência, não é? Políticas sanitárias, que de forma integrada a gente possa criar respostas que deem conta das necessidades, das demandas, né, que esse tempo tem produzido. Demandas essas que chegam na vida, que chegam no corpo, na carne, no sono, nos sonhos dos nossos estudantes, das nossas estudantes, dos nossos estudantes. Eles estão, assim como nós também, com crise de ansiedade, eles estão, não é, com insônia, eles estão e elas estão sofrendo com a insegurança em relação ao seu futuro, ao término do curso que estão integrados, se vão dar conta de terminar. Alguns são pré-formandos, alguns já estão aprovados em concurso público, no caso da aula na pedagogia e nas licenciaturas, e que estavam ali só esperando o momento do fechamento do semestre para ter o diploma e ingressar no... Pensa o que é isso. O medo, o desespero de ser chamado no concurso público e não ter o diploma, por exemplo. E tantas outras situações, né, que vivem os nossos estudantes. Então, essa política, né, ético-humanitária educacional, ela tem a ver com uma compreensão de cuidado, né, que está a serviço da proteção e da afirmação da vida. Da vida de todos, de todas, e também da vida de cada um e de cada uma. Nesse sentido, todas as vidas importam. Todas as vidas, né, têm importância e precisam, né, ser afirmadas. Precisam ter a sua legitimidade afirmadas, né, sobretudo para quem cuida e educa. Sobretudo, né, legitimar e afirmar essas vidas plurais, desde esse lugar onde a gente fala, que é um lugar de cuidado, de proteção e de acolhimento, que é a instituição educacional. Eu digo sempre que a função da educação, de uma educação ética, humanitária, né, é cuidar, educar e ensinar. Desde a educação infantil até a pós-graduação. Os nossos estudantes, eles não são formados apenas mentalmente, como eu diria no início, né?
Os conteúdos, os conhecimentos, os conceitos, as teorias, claro que são fundamentais, são indispensáveis, mas não é isso apenas que forma. A gente sabe que não é só isso que forma. Os encontros, as amizades, as negociações, as trocas de experiências culturais, a relação de parceria, as trocas de ensino, os alunos aprendem entre eles e com eles, às vezes para além dos professores. Né? Existe toda eu não diria periferia, né? Mas se a gente pensa que a lógica que ensinar é só aquela coisa da lógica professor-aluno, a gente diria que isso estaria no centro. Mas isso é tão periférico quanto as outras coisas que acontecem ao longo de um curso, ao longo da passagem do estudante por um curso, né, de graduação, um curso técnico de 2 anos, 1 ano e meio, né, que são formativas também, as atividades culturais, né, os eventos esportivos, os corredores, os bastidores, enfim, tudo isso é formativo. E mais, eu diria que muitos dos nossos estudantes têm nas instituições, alguém diz aqui, né, o currículo oculto. É isso. Esse currículo que está em movimento para além do currículo prescrito. E que eles encontram nesse currículo oculto, ou às vezes nem tão oculto assim, né? Talvez um dos principais lugares de acolhida. Talvez, em muitos casos, a sala de aula, os encontros, as amizades, as negociações, as trocas, né? O dia a dia na instituição educacional se tornam um espaço tão radicalmente formativo e tão importante, né, para a formação desse sujeito, que, por vezes, são uma das poucas, e, em muitos casos, as únicas referências que eles têm, né? Referências de amparo, de proteção, de elaboração dos seus afetos, de elaboração das suas dores, de elaboração das suas vontades e dos seus sonhos, e de construção de sonhos também. Mas também é um lugar de muita frustração, de violência, de reprodução, né, da lógica que deveríamos combater, porque muitas vidas são, por vezes, né, renegadas dentro das instituições educacionais. Né? Muitas exclusões são feitas de várias formas, a gente sabe. Né? Então, eu estou chamando a atenção aqui para uma ética do cuidado. Uma ética de cuidado que se atém, portanto, a uma compreensão complexa de formação. De formação, né, científica e educacional. Uma ética de cuidado que pensa o cuidado, né, como balizador das práticas institucionais educacionais. O cuidado, então, como uma prática de antecipação ao bem-estar do outro. A gente prepara o ambiente, a gente cria condições de possibilidades, não só nós como educadores e gestores, mas também fomenta, ou deveria fomentar, que esse movimento de cuidado do espaço, da atmosfera, né, também seja uma iniciativa, seja uma cultura a ser desenvolvida e cultivada e praticada entre os estudantes. Né? Num tempo e num mundo capitalista, né, neoliberal, individualista, competitivo, da lógica imunitária, da lógica da competição, das hierarquias, né, e etc., qual é fundamental que essa perspectiva do cuidado em educação, né, essa cultura de uma ética do cuidado, torne esse espaço virtual agora, mais virtual do que, né, atual, um espaço de cura. Veja, não é isso que estamos buscando? A cura? A cura para essa peste? Mas será que é apenas essa peste, o coronavírus? A Covid-19 é a única peste que estamos tendo que enfrentar? Tendo que encarar de frente, todos os dias?
Parece que não é apenas esta, né? São muitas outras pestes. A peste da falta de solidariedade, né? A peste das injustiças sociais, a peste dos preconceitos. A gente sabe que as pessoas pretas, as pessoas pobres, que as crianças de periferia, os sujeitos jovens periféricos, enfim, a população LGBTQI+, as mulheres. Enfim, a gente sabe que nesse movimento de pandemia existem algumas populações, e que não são as populações minorias, porque não tem minoria, não são as populações periféricas, não são de centro, todas. Né? Tradicionalmente se hierarquizou e se colocou como minorias, mas não são minorias. Né? São maioria. Né? A gente sabe que são esses corpos, esses sujeitos, são os mais afetados pelas violências desse tempo de pandemia. Já eram os mais afetados, já eram os mais ultrajados pelas outras violências que se somam a essa, que se agravam, a gente. Isso tem sido muito dito, né? Mas é preciso dizer novamente, até que a gente, né, se dê conta da gravidade dessas situações. Todos nós, todas as nossas vidas, em alguma medida, né, estão sob pé de igualdade, né? Porque o coronavírus não escolhe muito a quem atacar. Mas a gente sabe que a nossa condição social, por exemplo, nos dá alguns acessos, eu diria, privilégios, por exemplo, a classe média, por exemplo, que tem mais condição de se cuidar, tem mais condições sanitárias, tem mais condições de que, se pegar a própria Covid, ter acesso a serviços de cuidado, serviços médicos, hospitalares, né, e de tratamento, que podem, sim, ser decisivos na manutenção, né, da sua vida ou não. Então, é muito importante que esse recorte de classe, por exemplo, seja considerado classe, raça, identidades de gênero, né, essa interseccionalidades. Não dá para sermos ingênuos. Né? Todos estamos sofrendo? Sim, todos estamos sofrendo. Mas existem aí diferentes sofrimentos em razão desses diferentes marcadores de diferença que marcam os corpos, marcadores identitários, marcadores sociais, né? Então, as classes dentro das classes, vamos assim dizer, as divisões, né, que por aí estão dadas. Então, é muito importante que esse paradigma humanitário em ciência da educação, esse paradigma de uma ética do cuidado, ele esteja atento a esses marcadores sociais das diferenças, que agravam as violências, que agravam o adoecimento, que agravam as exclusões, que agravam a barbárie, que agravam a tragédia da pandemia. É muito importante entender essa complexidade e essa sensibilidade, né? Essa capacidade, né, de desenvolver uma ética, uma cultura, uma ética do cuidado, né, pressupõe também que a gente chame o outro para a conversa, que a gente crie espaços para conversar, para as trocas, para a partilha das nossas potencialidades, das nossas dores, das nossas demandas, das nossas alegrias, das nossas conquistas, mas também, né, daquilo que nos ameaça, daquilo que nos amedronta, daquilo que, por vezes, nos paralisa também. Então, a busca, né, por criar espaços de fala em que a palavra do outro possa achar um lugar, possa achar um colo, possa achar a palavra do outro, né? E eu digo sempre que o acolhe cede um pouco esse lugar, esse grupo, né? Mas também aqui entre nós, pode ser um lugar onde a palavra, que não é apenas o verbo, que não é apenas a oralidade, na nossa palavra tem ancestralidade, tem a cor, tem um pertencimento étnico, social, tem um sonho, tem uma cognição,
tem uma identidade de gênero, tem uma orientação sexual, tem uma trajetória. Essa palavra é feita de biografia, não é apenas algo sonoro, vazio. É prenhe, é cheio, né, de vida, é cheio de humanidade, é cheio de historicidade. Então, por quê? Porque ela é o próprio sujeito. Ela é expressão e extensão. E acolher a palavra, criar espaços de acolhimento para a palavra, de colo, espaços de escuta qualificada, espaço de trocas, de composição entre palavras, significa criar o espaço de acolhimento dessas vidas que estão na palavra, dessas cores que estão na palavra, dessas sexualidades que estão na palavra, desse sujeito marcado por classe que estão na palavra, desse sujeito que tem uma biografia, uma trajetória muito particular, ou seja, das singularidades dentro das coletividades. Veja a diferença que tem. Significa considerar e legitimar a vida a partir de um cuidado que cria espaços de escuta e acolhimento, em que a palavra que representa o outro, que representa os outros, uma vez acolhida, uma vez amparada, ela se potencializa, ela ganha uma nova tonalidade, ela ganha potência, ela se metamorfoseia e se transforma em potência, pode se transformar em potência de vida, em cura. Diferentemente de quando a palavra, o pedido de ajuda, o pedido de socorro, a reivindicação do direito, quando ela é demandada ao mundo e cai no vazio, e cai na indiferença. Como que é não ser escutado? Como que é ter a sua palavra não auscultada, ausculta, né? Escutar com o corpo, com o ouvido, com o coração, é bastante despotencializador da nossa vida, né? Como a gente sai de um lugar, de uma consulta médica, de uma aula, né, de uma reivindicação qualquer, onde você percebe que não foi bem atendido, que não foi entendido, ou que nem houve interesse em te escutar, em te auscultar. Nada mais triste ou entristecedor. Eu diria que até adoecedor. A gente sai mais fraco, mais do ponto de vista, né, com a imunidade física e afetiva também é diminuída quando a nossa palavra não é acolhida. Não é? Porque não é só a palavra em si, a palavra que carrega uma vida, que representa, que sintetiza uma história, um sujeito, sonhos, frustrações, desejos, direitos, ancestralidades. Né? Então, eu acho que esses espaços de escuta, né, esses espaços de conversa, funcionam como dispositivos, né, de composição de possibilidades de vida por meio, né, das trocas, por meio das trocas de conhecimento, por meio da escuta, por meio da orientação, por meio do encaminhamento. O psicólogo, por exemplo, lá no campus, né, eu sou psicólogo, professor, eu sei que eu não tenho todas as respostas e nem devo, claro, tem um conhecimento específico. E que, às vezes, eu posso, né, dar uma resposta, oferecer um tipo de acolhimento, um tipo de escuta, que pode, muito específico, mas ele pode ser muito bem complementar ou complementado pela escuta de um colega, pela escuta de um profissional, de um outro professor, por exemplo. Escutar, acolher, cuidar, proteger, ensinar, né, é uma função de todos e todas nós.
Cada um vai fazer do seu jeito e, claro, também balizado pela sua expertise. Mas o que eu quero dizer é que nesse tempo, mais do que nunca, me parece que o que está em jogo é uma reaprendizagem do que de fato é educar. Do que de fato, de que componentes são necessários para que a educação, para que a aprendizagem, para que o ensino, efetivamente, que o ensino potencializador da vida como um todo, e não só da cognição, portanto, o ensino ético, aconteça. Tem a ver com a nossa capacidade também de entender que a educação não é só racional, não é um lugar só de uma racionalidade, é o lugar de uma afetividade corporal também, e que se ensina cuidando, se ensina se aproximando do outro, se ensina e se aprende auscultando, ouvindo com o corpo inteiro, com o coração também. Em que se ensina, né, fomentando práticas de solidariedade, ajuda mútua, de atenção, trocas, partilhas, né? Como um movimento de resistência às lógicas individualizantes, às lógicas hierarquizantes, que são segregadoras, né? Que são alienantes, que são desumanizantes, né? Que produzem aí subjetividades insensíveis à dor do outro e insensíveis ao direito do outro, ao fomento da alegria do outro, alegria do outro sujeito individual, mas também do outro sujeito coletivo, a alegria da polis. Importa que eu esteja feliz, importa que eu esteja, né, sendo beneficiado, que eu esteja realizado. Então, uma ética humanitária na educação pressupõe pensar, né, práticas de cuidado em educação que acolham, que componham, que sejam produzidas nessa coparticipação, né, que reúna a palavra, corpo, história do outro com as nossas, né, que reúna diferentes saberes e experiências, né, para que a gente possa construir um lugar comum, um lugar de direito, um lugar que seja acolhedor de todos e cada um. Que todos e cada um possam, né, experimentar-se, possam se realizar, né, que possam experimentar a felicidade, que é o quê? Felicidade. Ou seja, a alegria, o bem viver comum, o bem viver na polis, na cidade, na comunidade. Num tempo em que a gente está vivendo, né, o contrário disso. Cada um por si. Em tempo em que a gente se sente abandonado, negligenciado. O que eu mais ouço, e também tenho repetido às vezes, nós estamos perdidos. Estamos, né, jogados à deriva, à própria sorte. Então, como pensar que essa perspectiva de cuidado, de uma ética de cuidado na educação, né, que passa por essa reinvenção do coletivo, do aprender e do ensinar coletivo, né, recriação ou potencialização, porque alguém dirá, bom, Rogério, já penso assim, já trabalho assim, ótimo. Né? Então, assim, de propagação desse jeito de trabalhar, né, pautado na questão dos coletivos, né, num tempo em que a gente vive o contrário disso mesmo, né? A sensação de desamparo. Então, eu tenho pensado muito nisso. Mais do que nunca, atualmente, nós precisamos, né, mais desse acolhimento, dessa humanização, desse investimento humanitário do que conteudista propriamente. O conteúdo é importante? Claro que é. Mas eu acho que se a educação pode fazer alguma coisa de útil e de efetiva nesse tempo de pandemia, é pensar-se como um dispositivo de proteção, acolhimento,
né, e fortalecimento social, psicossocial, né, e educacional, afetivo, emocional, né, dos nossos estudantes. Se a gente conseguir, junto a isso, ensinar alguma coisa de conhecimentos àqueles do currículo prescrito, que estavam lá previstos, que são importantíssimos, se a gente conseguir minimamente ensinar alguma coisa, acho que será um grande feito. Mas que a gente não se frustre e não coloque em primeiro lugar, em primeiro plano, essa preocupação com os conhecimentos específicos do currículo, esses muito objetivados, né? Eu diria que eles, nesse momento, poucos servirão para o que a gente precisa, para o que os nossos estudantes precisam. Talvez, então, seja um tempo em que a gente, né, possa aprender a cuidar e a entender que a escola, que a universidade, que o Instituto Federal são espaços de proteção, de amparo e de cuidado da vida. E que educar é cuidar, proteger e amparar também. Não se educa no vazio ou apenas pela baliza da cognição. Eu não arrisco, acredito que cuidar, que educar, é também uma questão de amor, de amorosidade pelo humano que logo somos, pela própria humanidade. É um gesto de amor, de amorosidade, pensando aqui, né, a partir do nosso querido Paulo Freire. Então, para ir já encerrando essa primeira parte, né, penso que talvez a gente possa pensar nesse momento a gente sabe que estamos cuidando, e a palavra de ordem é cuidado, né? Estamos ainda cuidando na educação ou fora da educação, muito movidos e movidas pelo medo, porque está aí o tempo todo, né? E o medo faz com que a gente se proteja. O medo é bom, é isso, é importante mesmo, ele faz com que a gente, né, fique atento. E enquanto essa ameaça estiver aí todos os dias, a gente precisa, né, cuidar muito, impulsionado pelo medo, mas a expectativa, e oxalá isso ocorra, eu sei que isso não vai acontecer com todo mundo, e algumas pessoas vão rapidamente esquecer depois que a pandemia acabar, né, e vão voltar para os seus mudinhos, vão voltar para as suas lógicas individualistas, né, mas que a gente possa, né, passar desse terremoto, essa ventania que bagunçou, está bagunçando a nossa vida, os nossos projetos, né, os nossos sonhos, a gente fique como um legado, né, disso tudo, entre outras coisas, uma capacidade de cuidar para além do medo. Cuidar comprometido com o bem comum. Cuidar como uma prática ética de amor à sua própria vida e à vida do outro. Cuidado em educação é uma ética de cuidado que esteja balizada, fundamentada no bem viver de todos e de cada um. No bem e justo, digno viver de todos e de cada um. Né? Ou seja, fundamentado na busca cotidiana pela felicidade, né? Pela felicidade da polis, pelo bem comum, por assim dizer. Então, a gente sairia aí de um cuidado movido pelo medo, né, e migraríamos para uma prática de cuidado em educação, portanto, uma ética de cuidado movida pelo amor, pela amorosidade, né, pela intenção de produzir um mundo melhor, né, mais ético e justo, sem restrição, né, onde todos e todas possam viver dignamente. Então, é um pouco isso. Eu preparei outras coisas aqui, mas tenho essa tendência de, na hora, eu jogo o meu rascunho, o meu roteiro para o alto e deixo também, né, vou fazendo uma síntese,
a partir de uma conversa um pouco mais solta, para não ficar tão enfadonho. A ideia era, inicialmente, produzir algumas provocações, né? E daí, nesse sentido, talvez a gente agora tenha mais alguns elementos para se perguntar, né? Que ciência da educação e com que ciência da educação eu quero me comprometer? E o que pode essa ciência da educação, sustentada aí por um paradigma de uma ética do cuidado, o que pode essa ciência da educação oferecer, produzir num tempo de política de morte, né? Num tempo de ameaça à vida. Vamos pensar agora o tempo presente, o real, aqui agora. Mas sabendo que ela também pode oferecer possibilidades para pós-pandemia, evidentemente. Mas como, né, a gente precisa olhar para o tempo presente, eu acho que essa é uma pergunta interessante, assim. Caso faça sentido para alguma de vocês. A ideia aqui não é trazer uma verdade, né? Essa é uma possibilidade de reflexão, dentre tantas outras. Não é a melhor, nem se pretende ser a melhor, mas também acho que não é a pior. É uma, né? E que é um convite a se deixar ser afetado ou não, né? Se não se não me tocar, se não produzir nenhum tipo de desconforto, de inquietude, de deslocamento, tá tudo bem também, né? Mas acho que a ideia é pensar, se me afeta, né, como que eu posso, talvez, iniciar uma possibilidade de resposta a essa pergunta, né? Como que essa conversa aqui, esse paradigma de uma ética do cuidado, né, humanitário, pode nos ajudar a passar por essa tempestade. Era isso para início de conversa. Rogério, quero agradecer pela troca. A mim me afetou bastante, né? Me provocou várias reflexões, questões que eu já venho pensando, né? Mas queria abrir, então, para que os participantes, quem queira se manifestar, comentar, colocar alguma questão, participar desse debate, então. Deixo aberto aqui, então. Acho que é legal que as pessoas possam fazer seus comentários também, né? Poder fazer perguntas se quiserem, mas eu acho que é um espaço de troca mesmo, né? Eu acho que falar um pouco do seu lugar também, quem sabe partilhar um pouco das suas próprias demandas e dúvidas e angústias, né? Acho que a gente pode ficar bem à vontade quanto a essas formas de expressão. O pessoal está escrevendo aqui, né? Uhum. Atenção é tudo. Boa abordagem. A Paula escreveu, Rogério, adorei a provocação. Melina. Helena, é isso? Melina. Melina, perdão. Diga, Melina. vou abrir minha câmera aqui para falar contigo. Agradecer as provocações e eu queria trocar. Ouvindo você falar, assim, me lembrou dessa ética do cuidado que você traz, me lembrou Boff, né? Leonardo Boff, me lembrou também algumas leituras do Maturana, que provocam, né, esse educar, né? Educar para quê? Educar para quê? Em que tipo de escola a gente quer nesse momento? Que está conectada a um projeto de sociedade, né? E nesse contexto de pandemia, eu como docente, assim, que trago essas preocupações, tenho sentido muita falta desse contato e desse cuidado presente. Acho que a gente falou numa outra palestra ali desse toque, do afeto sob esse formato, né?
e especialmente com com outras turmas não, mas especialmente com o ensino médio, eu vejo quanto que e é um pouco contraditório, né, porque eles utilizam as redes sociais e se manifestam, se comunicam por ali, mas o quanto, para mim, na minha experiência, né, eu sei que outros docentes têm tido outras experiências, isso mudou, assim, talvez seja um pouco da minha dificuldade também com esse ambiente, mas eu fico pensando, assim, que eu tenho tido muita dificuldade em manter essa ética do cuidado num sentido dialógico, né? Geralmente a gente tem os movimentos e as conversas acontecem fora do espaço da aula, né? Vamos dizer assim, espaço da aula. Que também aconteciam no presencial, né? Acontecem em outros momentos. Fico pensando quanto que esse momento de muita tecnologia afeta também a nós, educadores, e nos afeta enquanto seres humanos nessa relação de troca, né? Não sei, queria compartilhar isso um pouco das minhas dificuldades, assim, nesse processo de ensino online, né? Porque é aquilo que você falou em alguns momentos, né? O conteúdo, o conhecimento, isso é muito fácil de ser ofertado, ele já está aí, né? Uma escola enquanto espaço de socialização e afeto, que é o que eu acredito, né? Como espaço primordial. Esse é o que eu tenho, na minha experiência como docente, nesse momento de pandemia, tenho tido mais dificuldade de manter, assim. Legal, Melina. Obrigado. Eu acho que essa é uma condição, me parece uma experiência, né? Condição de experiência que atravessa praticamente todos nós, né? A grande maioria de nós tem sentido também essas dificuldades. Por quê? Porque a gente está tendo que lidar com essa relação de virtualidade, né? E acho que uma primeira coisa para a gente pensar é isso, né? Existem os desafios dessa presente ausência, vamos assim dizer, né? Essa presença virtual, né? Agora, é importante pensar também, né, que não deixa de ser um tipo de presença. Né? Quando a gente se encontra, quando a gente liga, né, e para aqueles que dão conta de prestar atenção, pelo menos alguns minutos, naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está propondo, ou se a gente propõe nesses momentos de abertura, né, espaços até mais informais, né, porque se a gente já entra direto na formalidade, né, ou tenta reproduzir a aula, reproduzir mesmo as estratégias didáticas, né? A gente vai ser uma tragédia, vai ser uma catástrofe, né? Que a gente não é o presencial. O modelo é outro, né? Então, eu acho que pensar um pouco nesse movimento não espontaneísta, não é isso. Qualquer coisa, não é isso. A gente precisa planejar as nossas aulas, né? Precisa planejar os encontros virtuais, enfim, mas eu acho que um dos principais desafios é tentar tornar esses espaços espaço de aprendizagem, de troca, de encontro, o mais espontâneo possível. Né? Quando se trata, né, de distância, quando se trata de tempos, de configurações, de velocidades, né, distintas na própria rede, por exemplo, né, de limites aqui para a gente da própria comunicação. Então, acho que, minimamente, né, trazer um pouco dessa dimensão afetiva, mais espontânea, do cotidiano, né, para esses encontros, talvez seja um dos nossos principais desafios, né? Para que não se torne apenas um espaço burocrático, um espaço em que a gente, né, vai lá, liga o fone. Existem várias narrativas, né? As crianças estão criando várias formas de burlar, né, essas aulas concomitantes, enfim, elas eles são meio hackers, né? Sabem muito bem como fazer para deixar o professor falando sozinho, enquanto elas fazem qualquer outra coisa que não prestar atenção ou fazer a tarefa. Então, assim, é um momento de grande desafio, e eu acho que criar esse espaço de mais espontaneidade, né, não espontaneísmo, tem a ver também, e sobretudo, com a escuta desses outros.
eles conhecem, os estudantes, jovens e crianças, conhecem muito mais dessas estratégias, dessas ferramentas, estão muito mais ambientados e habituados do que nós. Eu, pelo menos, do que a mim, né? E eu acho que convidando também os estudantes para ajudar a pensar. Como que vocês acham que poderia ser? Olha, pensei inicialmente nessa proposição, nessa forma. Vocês têm alguma ideia? Poderíamos criar um desdobramento disso, uma ampliação disso? Eu acho que eles têm muitas, apostar um pouco, né, nessa força, nessa capacidade. Bom, nós somos professores, a gente que tem aí a compreensão didático-metodológica do processo. Ok? Mas as ideias, quando elas são lançadas, a gente pode ajudar a refinar, ajudar, né, a transformar isso em alguma coisa que seja interessante, alguma coisa que faça sentido para o próprio grupo, né, e que tenha um pouco o germe, que tenha um pouco aí a participação, em que os sujeitos se sintam também representados. Né? Nós somos muito tributários da educação bancária, né? E a educação bancária é a que faz para o outro, que diz como é que tem que ser feito, que diz o que é a verdade, que diz o que é o conceito, que já define a priori o que é a aula, como a aula vai ser, que já diz o que é o conhecimento e qual é o conhecimento verdadeiro que o sujeito vai ter que dar resposta na prova, né, aquele conhecimento que eu entendo, professor, como verdadeiro. Eu acho também um momento, né, que nos desafia a pensar em práticas e, consequentemente, de aprendizagem, né, porque a aprendizagem também é uma prática, colaborativas, compartilhadas. Veja, olha isso que eu estou dizendo. Pensar práticas de ensino e de aprendizagem compartilhadas, em que esses estudantes nos ajudem a pensar, inclusive, né, o que e como, né, o que vão aprender, qual vai ser o objeto da aprendizagem e como. Né. Tendo, é claro, o professor como referência balizadora, porque pode chegar a alguns absurdos, umas coisas, né, e que a gente vai poder fazer essa produção. Acho que é uma grande possibilidade, inclusive, uma das tantas, né, de tornar esse processo um pouco mais próximo, mais efetivo e também mais afetivo, ou seja, com mais sentido, né? Porque teria aí um pouco da marca, da presença, né? E da participação ativa desses sujeitos em todo o processo, e não só no final do processo, na aula em si, né? Mas que ele perceba que em algum momento a ideia dele foi considerada para uma discussão, ou para uma proposição metodológica, enfim, que assim que seja lá qual for. Mas acho que esse é um jeito também, né, que já é difícil de fazer no presencial, eu acho que no virtual ainda mais, mas considerando o saber dos outros, saber, né, que é bem importante, legitimar, né, a presença de corpo inteiro dos estudantes. E essa presença pressupõe um conjunto de conhecimentos, né, que podem ser muito interessantes, muito úteis para a gente pensar, reelaborar e reinventar o encontro pedagógico, a prática pedagógica, né, a experiência de aprendizagem, de ensino, de fato marcado pelas entranhas do coletivo. Enfim, uma ideia que estou aqui pensando e que eu vejo muito, né, isso acontecendo no próprio Acolhe-Sede. É muito interessante, assim, já mudou alguns dos movimentos do próprio projeto, que eu estou chamando de Acolhe-Sede, né, que tem a ver com as avaliações que a gente faz. Não, a gente teve 5 encontros ainda, é pouco, mas ao final de cada encontro, eles podem escrever ou tem uma rodada de escuta. E é muito interessante os feedbacks que eles nos dão, as sugestões que eles nos dão. E vai criando um sentimento de pertencimento. Bom, esse lugar é meu também. É meu, é para mim e é para o coletivo. Então, olha que legal eu poder participar, eu poder dizer como, eu poder ajudar a compor, cuidar e gestar desse espaço. Saem coisas muito legais. A gente ainda tem mais uns 15 minutos, então fica aberto para quem quiser fazer mais algum comentário, alguma colocação. Está aberto, pessoal.
Eu também tenho percebido isso que a Melina traz, essa dificuldade, né, de aproximação e tal. E enquanto psicóloga, né, como é que você trabalha com o acolhimento dos alunos, por exemplo, né? Eu adotei uma estratégia de chamadas de WhatsApp só por áudio, assim, e tem funcionado muito bem, assim, me surpreendeu, assim, para fazer esse acolhimento. E a gente propôs umas rodas de conversa e fizemos uma só, algumas pessoas que estão aqui participaram, e também nos surpreendeu a quantidade de alunos que procuraram esse espaço. E muito no sentido de que você traz, assim, de que quando eles encontram um lugar que a palavra deles é importante, que eles podem falar, que eles podem compartilhar, isso já tem um efeito muito, muito importante, assim. Alunos que eu atendia individualmente, assim, fazia acolhimento, vieram para esse espaço, depois deram um feedback positivo, e agora, espaços como esse, eu ainda tenho dificuldade, por exemplo, de participar aqui. Eu ainda não consigo ter essa espontaneidade de interagir por aqui. Esses símbolos me incomodam, assim, eu sinto muita falta do olhar as pessoas, de ver a reação, de ver o envolvimento, assim, né? Então, acho que é um desafio, assim. A roda de conversa, a Jéssica está falando que foi muito boa, para mim ela foi possível porque a gente fez em conjunto, assim, foram vários professores, técnicos da coordenadoria pedagógica e tal. Inclusive teve uma invasão de pessoas lá, uma situação bem constrangedora, assim, mas a gente conseguiu contornar porque estava num grupo, assim. Então eu compartilho muito contigo, assim, essa ideia da gente construir espaço, fortalecer coletivos, o cuidado a partir dessa ética, né, todos esses conceitos que você traz, né. E se não tiver ninguém aqui que queira comentar, eu vou te pedir para falar um pouco mais sobre o Acolhe Sede, eu acho o que é, porque acho que algumas pessoas aqui não sabem ainda, né, e acho que você poderia contar um pouquinho para a gente. O Acolhe Sede é um dispositivo, né, de grupo, por assim dizer. Ele é um projeto para acolher, como o nome diz, para acolher os estudantes do SED, mas hoje ele já não está acolhendo mais estudantes do SED. A gente meio que, né, prioridade são os estudantes do SED, mas tem vindo alunos de todos os outros centros e a gente também não faz, não restringe, né? Mas ele nasce como a partir das demandas dos estudantes, né? Elas vão chegando na coordenação dos cursos do SED, uma série de questões, de pedido de ajuda, né? de manifestação também, porque alguns professores, alguns coordenadores passam periodicamente, né, mensagens perguntando como é que estão, para manter esse contato, né? E vinham narrativas bastante sofríveis, por assim dizer, e preocupantes, né? de estudantes com síndrome do pânico, com estudantes não tendo uma questão de segurança alimentar, estudantes em situação de violência, enfim, estudantes que foram infectados pelo vírus e que estavam numa situação bastante debilitada, e etc. Então, essa escuta, né, inicial, essas manifestações que vinham por e-mail, elas fizeram com que a gente imediatamente começasse a pensar, bom, mas como é que a gente pode se aproximar, ampliar esse canal? Não pode ficar apenas restrito ao e-mail e a resposta da coordenação, né? Daí, inicialmente, nós pensamos nesse movimento de fazer lives, fazer chamada para discutir temas, né, que fossem de interesse coletivo e temas bastante recorrentes nas demandas dos estudantes. Nós fizemos 3 lives, né, sobre acolhimento. Nós fizemos 3 lives. Uma live, a primeira foi sobre ansiedade, depois foi sobre medo e ansiedade, outra foi sobre acolhimento das diferenças na pandemia, alguma coisa assim. Então, nós começamos pelas lives, e nas lives, algumas manifestações, né, de desejo de continuidade desse debate, desejo de continuidade, de ampliação desse espaço,
e os estudantes começaram a sugerir que tivesse espaços de conversa coletiva mesmo, né? Ainda que na modalidade da distância. E daí eu e mais duas professoras, né? A professora Maria Fernanda, da Psicologia, e a professora Marta Moraes também, lá do Departamento de Psicologia, nós escrevemos um projeto, né? Que, além da continuidade de atividades como lives, por exemplo, curso, palestra e tal, é um grupo fechado, né? Que a gente, a cada 15 dias, a gente anuncia, nós fizemos primeiro um levantamento de expectativa. Fizemos um questionário, perguntando aos estudantes, disparando para todos os estudantes do SED, perguntando a eles que temas, que questões eles gostariam que fossem discutidas, né? E surgiram muitas, nós categorizamos, fizemos toda uma sistematização dessas informações, né? E daí a gente agora tem feito esse movimento de rodada mesmo, né? Cada 15 dias a gente escolhe uma dessas temáticas para discutir com os alunos. Às vezes, nós mesmos fazemos a mediação, outras vezes a gente chama alguém que tem estudos e pesquisas na área do tema, que vai fazer essa mediação. É um grupo que ele não é fechado, não é uma coisa que todos os participantes que participam uma vez têm que ir até o final, então, não, a gente é aberto sempre, dispara o convite, né, com o link da sala, inclusive, e horário, e a gente acaba que dá 15 minutos de tolerância, né? Mas uma vez que passaram-se os 15 minutos de tolerância, a gente fecha a sala e não abre mais, né? Porque tem um contrato ético, tem um contrato de sigilo que a gente faz com os estudantes, né? Então, todo encontro a gente faz esse contrato ético, que é bem importante para garantir, né, que os sujeitos se sintam à vontade, saibam que lugar é esse, a gente reexplica, né? Os estudantes têm se repetido, eles têm ido com frequência, né, os mesmos, mas sempre tem 2, 3 ou 4 novos. Então, a gente tem que refazer esse contrato ético, reexplicar o que significa, qual é a finalidade do encontro, né? E daí não entra mais ninguém. E se depois da leitura do contrato ético a pessoa não quiser permanecer, ela pode sair da sala também, né, sem problema e prejuízo algum. É um pouco nesse sentido. Então, daí a gente geralmente inicia com... Não é uma modalidade de palestra, mas a gente geralmente faz uma espécie de aquecimento do tema que está proposto, né? A pessoa convidada, ou eu, ou a Maria Fernanda, né, ou a Marta, a gente começa trazendo algumas pistas, fazendo algumas provocações em torno da temática foco, e a partir daí vem as manifestações, as perguntas, as partilhas, as narrativas, e surgem coisas muito legais, né? E o que é mais interessante no Acolhe, né, no dispositivo do grupo, do projeto Acolhe Sede, é essa disposição solidária dos participantes, né? Uma ética da solidariedade, de compartilhamento da dor do outro, de pensar junto, né, possibilidades de saída e de ajuda, de enfrentamento também, né? Pensando aí um cuidado em rede, né? E que essa rede também pode ser sustentada e ampliada e fortalecida pelos próprios participantes, né? Não é mais o Rogério, a coordenadora do curso, né, a outra psicóloga, o outro professor, não, é um grande coletivo, né? Então a gente pensa o cuidado como uma ação em rede, né, que ela vai ganhando aí, vibrando, né, e criando um efeito cada vez mais amplo na medida em que os sujeitos vão se sentindo parte, pertencendo. Então tem sido muito legal e bonito de ver esse comprometimento das pessoas que participam, né? Ao mesmo tempo que elas se sentem amparadas, cuidadas e protegidas, elas também ajudam a cuidar dos outros. Elas também emprestam as suas narrativas, emprestam as suas biografias, emprestam a narrativa de superação da dor, a narrativa de superação do trauma, né? A estratégia adotada para lidar com uma situação e manejar outra, emprestam para o grupo, para que o grupo possa também se inspirar e, quiçá, né, reinventar a partir dessa própria narrativa, ou até mesmo replicar, né? Então, partilhas,
orientações, não sei o que fazer com isso, onde posso buscar ajuda, muito importante, né? Então, a gente a gente busca levar também informações para o sujeito, porque, por vezes, está ali, está próximo, ele tem um direito, só que ele não sabe desse direito, né? Então, a gente procura orientar também, pergunta, você já procurou o CRAS? Você já procurou o CAPS? Você já procurou, né, o Serviço de Saúde Pública X? Você já procurou dentro da universidade a instância tal? Então, é um movimento de troca, de partilha, né, de compartilhamento de saberes, de experiências, que visam sempre essa finalidade de, né, fortalecer os participantes, né, criar uma imunidade que é física, afetiva, psíquica e psicossocial também, psicossocial e institucional também. Né, espaço também de empoderamento dos sujeitos que ali participam. Eu sou suspeito para falar, porque estou amando esse projeto e possivelmente ele vai se estender depois para a modalidade presencial. Né? Os estudantes já estão falando um pouco isso, os participantes, né? Mas por hora a gente tem tá limitado em razão dessas condições, e ele nasceu exatamente nesse formato. Como aqui, a gente faz essa chamada na sala com várias pessoas, aí tem que ensinar também, tem isso, né? Porque sempre vão pessoas novas, e algumas nunca mexeram no sistema, você tem que falar do som, de fechar o som, todo esse movimento técnico, em todos os encontros a gente repete, algumas pessoas não conseguem abrir o microfone, outras não conseguem ouvir, então tem que ter também essa capacidade, essa disposição afetiva e técnica para lidar também, né, com a instabilidade da rede, com todo esse dispositivo, né, que o ambiente virtual dispõe. Então, a gente já está ficando um pouco mais paciente com isso, mas é necessário. Né? Mas tenho percebido que tem feito muito sentido. Tem feito muito sentido para os estudantes, para nós professores, né? Para os professores do SED, para a gestão, assim, tem sido, não é o único espaço, mas um espaço de referência, inclusive. Volta e meia, nas nossas reuniões, os professores dizem, nossa, vou ter que criar uma cole-sede para nós. Hoje de manhã alguém ainda falou isso. Não, está na hora de criar uma cole-sede para nós professores. Né? Então, assim, vem em torno em termos de piada, de brincadeira, mas também diz, né, da força. Essa é uma das tantas outras iniciativas de atenção e cuidado e proteção que o SED, que os cursos estão desenvolvendo. Junto com isso também, a gente criou uma comissão de acompanhamento permanente dos estudantes, de fazer contato, né, daí essa comissão de acompanhamento permanente, ela vai, né, fazendo um mapeamento também das necessidades, das demandas. Tem surgido iniciativas muito legais. Alguns estudantes têm surgido um movimento de solidariedade, né, para ajudar a pagar o aluguel, junto com o pessoal da agronomia e tal, pensando em produzir composição de cestas básicas para distribuir para os estudantes, né? Produtos orgânicos. Quinzenalmente tem todo um movimento, né, de reunir aí orgânicos e distribuir para os estudantes. Então, inúmeras iniciativas têm surgido, né, e que vêm aí a compor um conjunto de ações de cuidado, proteção e amparo, né, nesse tempo de desamparo. E todas elas têm como princípio essa escuta. Não é a partir do que a gente acha que tem que ser feito, é a partir do que a gente está ouvindo de demanda. E tem uma coisa que é bastante curiosa, assim, que no início eu sentia assim, que a gente estava com um pouco de medo, um pouco reticente em ouvir o que vem desses estudantes. Será que a gente vai dar conta? Porque se você se dispõe a ouvir, você precisa se comprometer com essa escuta. E quando você ainda não entendeu muito bem o que aconteceu, e não sabe muito bem que respostas dar, né, a gente teme em escutar. Demorou muito, eu digo que demorou muito.
a gente demorou para entender que é nossa função ética e política e pedagógica essa escuta. Era, né? Mas a partir do momento em que a gente se abriu para essa escuta, muitas possibilidades de vidas, muitas iniciativas estão nascendo. Muitas dúvidas também, muitas incertezas e frustrações vão nascer no meio do caminho. E não vai ser diferente para as nossas aulas e por aí vai. Né? Mas é isso, é caminhar no tempo da incerteza, no campo da incerteza, né? Mas com uma convicção e com um comprometimento de que a gente vai recomeçar, a gente vai revisar o que não dá certo, e que o nosso comprometimento é com a afirmação da vida, né, de todos, de cada um, sem restrição. E é isso que tem nos movido. Muito obrigada, Rogério, por compartilhar essa experiência. Eu acho que nos ajuda no campus também a integrar, de repente, algumas ações que a gente já vem fazendo, e acho que é importante pensar isso institucionalmente, né? Bom, a gente já chegou no teto do nosso tempo aqui. Não sei se a Ana Elisa quer colocar alguma questão, ou se você também quer colocar alguma última questão, e aí acho que a gente pode encerrar, né? Ana Elisa. Oi, estou aqui. Não, na verdade, eu queria agradecer muito, assim, reflexões bem profundas, né, que em todos os sentidos, vamos dizer. Algumas iniciativas a gente já pensou, imagino, né, desde lá da nossa primeira semana, onde a gente criou, né, o nosso, uma estação específica para buscar aí o engajamento discente, mas a gente ficou, ainda acho que estamos nesse processo de constituir as nossas formas de escuta, né? A CP já está desenvolvendo junto com a Andrea, né? Temos, eu sei, professores em alguns cursos que se colocaram protagonistas nessa ação de escuta mais próxima dos alunos, né? Tem a própria instituição que está dando, através do programa aí de escuta qualificada, para nós, né, como servidores, mas imagino, com certeza, a gente tem muita coisa ainda a ser feita, né? Então, agradeço muito, Rogério, acho que essa tua provocação vai nos ajudar aí a sair mais desse estado de medo, né? Eu não quero escutar porque eu não sei o que eu vou responder, mas acho que independente de saber ou não a resposta, a escuta em si é o que é importante nesse momento. A partir do momento que eu me disponibilizo para estar lá, né, ouvindo, e aí a gente se apoia para buscar as respostas. Acho que é por aí. Então, agradecer a vocês, a todos que estiveram conosco, agradecer a Andrea por ter também trazido aí colocações tão pertinentes, tá? E aí acho que era isso. Quero só repassar aqui brevemente a sequência da nossa programação, para que quem quiser continuar nos acompanhando. Agora a gente vai ter uma breve paradinha, né, para o nosso café, esticar a perna, etc. E aí a gente volta depois, às 16 horas, aqui nessa mesma sala virtual, junto com o professor Luiz Proença, aqui, trabalharmos um pouco nessa parte de criação de vídeos, edição e publicação, tá? Mas muito obrigada e continuem conosco aqui. Abraços aí. Então tá, gente, obrigado também por todos que permaneceram aí, que tiveram essa disposição para nos acompanhar. Obrigado, Andréia, obrigado, Anelisa. É um prazer, foi um prazer em conhecê-la, Anelisa, e também estar aqui com vocês, reencontrar a Andréia, né, nessa modalidade virtual. E dizer também que, para mim, cada vez faz mais sentido trabalhar em espaços e me encontrar com sujeitos que estão aí dispostos a pensar e a inventar e a se reinventar num tempo que demanda isso de nós, né? E especialmente no campo da educação. Eu não quero estar com quem não está afim, né, de cuidar do outro, de cuidar do mundo e de se dispor daquilo que tem de melhor, né, para
integrar aí um conjunto coletivo de forças e ações, né, que visam aí afirmar e proteger a vida, né, as nossas vidas e as vidas dos nossos estudantes. Então, para mim faz muito sentido, eu saio dessas conversas sempre mais animado, né, sabendo que numericamente também é importante, saber que tem um número grande de pessoas também que, pensando na ideia do contágio, né, mas aí um bom contágio, né, que esse afeto, são ideias que afetem, né, que são partilhas que nos afetem, que nos mobilizem, que nos façam perguntar e reperguntar, né, que façam a gente estranhar as nossas próprias, né, posturas e também percepções e pontos de vista. Eu acho que a aprendizagem se dá por afeto também, né? Então, à medida que a gente é afetado, a gente pode se deslocar do lugar comum, né, e pensar e ampliar o nosso modo de ver, compreender, sentir e, por que não, de viver também, né? Então, muito obrigado, né, por me proporcionar essa tarde de conversa, esse encontro com vocês. Contem comigo, se precisar também de ajuda para pensar outros momentos, para indicar outras pessoas para falarem também, né? Eu acho que essa coletividade, essa solidariedade coletiva, né, ela precisa mais do que nunca ser intensificada. Eu acho que ela que me moveu vir até aqui, então desejo que ela continue nos movendo nesse tempo tão difícil, tão desafiador e também nos outros tempos. Beijo no coração de vocês, parabéns pela iniciativa, fiquem bem. Obrigada, Rogério. Trabalho aí, tá bom? Muito bom te ver, muito bom te ouvir. Obrigada. Um abraço. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.